A seguir, curso 2, a importância da inteligência socioemocional no ambiente de trabalho. Nosso palestrante, professor Emídio Brasileiro. Professor Emídio Brasileiro possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Goiás, doutorado em Direito pela Universidade Autônoma de Lisboa, mestrado em Ciências da Educação pela Universidade Lusofona de Ciências e Tecnologias de Lisboa, pós-doutorado em Ciências da Religião pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo. É escritor, professor, pesquisador, jurista e advogado. Conferencista com milhares de palestras proferidas em instituições educacionais, culturais, religiosas e sociais do Brasil e do exterior. Senhoras e senhores, professor Emídio Brasileiro. Meus amigos, estamos aqui em mais uma edição do CONAD para fazermos as nossas reflexões, para desenvolvermos cada vez mais a nossa capacidade de administrar. Então, todos sejam bem-vindos. O nosso tema de hoje, ele vai tratar a respeito da inteligência socioemocional no ambiente de trabalho. Ou seja, nós precisamos muito mais do que competência, muito mais do que QI. Nós precisamos de saber o relacionamento, cuidar do relacionamento interpessoal. E esse relacionamento depende muito de uma capacidade, de uma inteligência que na década de 90 se chamou inteligência emocional. Vamos tratar aqui da inteligência administrativa no ambiente socioemocional. Mas por que isso? Por que as empresas agora não mais desejam aquele gênio, aquele que conhece? Há alguns anos, as empresas do Brasil inteiro, não apenas do Brasil, mas de outros países, têm selecionado funcionários capacitados, mas com a capacidade também de saber se relacionar, de saber suportar as pressões, de conhecer melhor as suas potencialidades emocionais no campo do trabalho, isso devido a uma série de imprevistos, a uma série de problemas que podem acontecer no ambiente de trabalho. Por isso que o sucesso de uma pessoa hoje não consiste apenas no raciocínio lógico, na habilidade matemática, na habilidade do trabalho em si, mas também na sua condição de perceber como superar conflitos, diferenças, como perceber diversos tipos de problemática no campo da vida psicológica, afetiva e emocional. Por isso que o domínio e o equilíbrio da emoção é fundamental. E essa inteligência socioemocional, ela desenvolve habilidades de automotivação. O indivíduo precisa buscar em si, e não apenas em si, mas nas adversidades e até nas facilidades, as condições devidas para poder desempenhar bem o seu papel, considerando as diferenças, os impactos, os imprevistos, a necessidade de se adaptar. E isso consiste também na condição da persistência. O trabalhador, o empresário, ou seja, nós que estamos no ambiente familiar, no ambiente profissional, no mercado de trabalho, nós necessitamos de persistir mesmo diante dos insucessos, mesmo diante das frustrações, mesmo que ainda o projeto não dê certo, mas temos de persistir. Por isso que controlar os impulsos, canalizando essas emoções para situações apropriadas, é de fundamental importância. Por isso, precisamos de algumas estratégias. Uma das estratégias é a automotivação. E essa automotivação consiste no autoconhecimento. Saber o que pode e o que não pode fazer. Concentrar-se numa atividade de cada vez. Muitas vezes nós queremos realizar
determinados trabalhos, já pensando em outros, e perdemos o foco. Perdemos o foco porque achamos que temos que fazer tudo ao mesmo tempo. E aí, quantas pessoas começam e não terminam nada? Começam um projeto e não concluem, porque não tem a motivação necessária para fechar o ciclo, para concluir a sua missão no campo empresarial. A habilidade de perceber as pessoas, a habilidade de conhecer os talentos, né, as vocações de cada um, é um dos pontos fundamentais para o sucesso de uma empresa. Por isso que se necessita de fazer uma identificação de desejos, perspectivas e sentimentos das pessoas. O mercado de trabalho ele vem com muitos desafios, principalmente os desafios no campo do progresso da informática. Estamos, a cada momento, vislumbrando condições em que os nossos eventos, as nossas reuniões passam a ser híbridas, muitas vezes remotas, e aí nós precisamos também dessa adaptação. As empresas de alta produção investem em gestão de pessoas, visando a excelência do capital humano, principalmente no desenvolvimento da liderança. Não basta sempre apenas ser o chefe. O chefe tem de ser também um líder, para que as pessoas muitas vezes se esqueçam que trabalham para uma empresa, mas trabalham para ele, que é tão simpático, que é tão envolvente, carismático, exerce na vida de cada um de nós uma liderança nata, nos dando o prazer de trabalhar. Então as empresas estão partindo da concepção de que podemos lidar com as emoções, assim como lidamos com qualquer outra atividade, por exemplo, com a matemática, a física, a química, qualquer outra ciência, é a ciência do relacionamento. Muito bem. Agora, o que fazermos além da motivação? Né? Como desenvolvermos essa alta produtividade? A motivação é importante, mas não só a motivação, mas a capacidade de conhecer o que vai fazer. E isso nós necessitamos de planejamento, de organização e cronograma de atividade. A inteligência emocional consiste também na capacidade de se dominar, ter o controle, ter a organização no campo da vida empresarial. Nós percebemos que no mundo das relações humanas, muitos dos conflitos de uma empresa, em sociedades, está na questão da emoção. Não só da emoção, mas na empatia, a necessidade de empatia, para nós evitarmos os impulsos negativos. Agora, a empatia não significa concordar com tudo que o outro pensa ou com tudo que o outro faz. Empatia é o respeito. Olha, eu não concordo, mas eu respeito. Mas o trabalho em grupo, o trabalho em equipe é fundamental para que todos, dentro dos seus papéis, possam obter êxito. Ou seja, é a equipe que vai ter o êxito, não é apenas uma pessoa. Não vivemos uma carreira solo, nós vivemos numa conquista em grupo, em turma, em equipe, em organização. Por isso que o foco para nós buscarmos esse autoconhecimento é fundamental. Porque quando nós nos conhecemos, nós sabemos limites e potencialidades. E muitas vezes nós pecamos porque não conhecemos as nossas potencialidades. Não sabemos do que somos capazes de fazer, e muito menos dos nossos limites. A autoestima e a autoconfiança não devem ser confundidas, ou não devem ser confundidas com o orgulho. Muita gente fala, fulano é orgulhoso. Na verdade, a pessoa é otimista. A pessoa não vê o ponto apenas vulnerável, mas os pontos facilitadores para o êxito em determinado empreendimento. Por isso que o empreendedor otimista, esse que tem inteligência emocional, ele identifica muitas soluções para os problemas enfrentados no mercado de trabalho ou na sua vida empresarial. Um amigo nosso nos disse uma vez, Emídio, para cada problema existe pelo menos 15 soluções.
E a principal delas está no próprio problema, na própria condição. Mas o que acontece? Nós nos desesperamos diante dos imprevistos, diante dos insucessos. Precisamos tirar vantagem das adversidades, das dificuldades cotidianas. Porque nem tudo acontece do jeito que nós programamos. Precisamos fazer a amizade com as mudanças. Nós temos medo da mudança. Ou seja, essa amizade com a mudança e não só com a mudança. Amizade com os imprevistos, né? A capacidade de identificar essas soluções, de perceber o que fazer diante dos imprevistos, é assim fundamental. Porque sem elas, nós não vamos conseguir vivenciar as mudanças dos tempos e, ao mesmo tempo, dos desafios. Muito bem, vamos pensar a respeito do que podemos fazer nessa habilidade de administrar conflitos. Percepção. Esse item percepção é fundamental. Percepção para perceber emoções próprias e de outras pessoas. Até para perceber se aquela pessoa funciona bem, trabalha bem numa área do que em outra. Quantas vezes uma pessoa é demitida porque não deu certo naquela área, mas seria excelente em uma outra área? Por isso que a empresa precisa ter essa percepção. Outra coisa, desenvolvermos em nossa equipe a paixão. Trabalha naquilo que gosta ou passa a gostar daquilo que esteja a fazer. É uma condição. Outra coisa é a capacidade de expandir e de superar os seus limites. Claro que não estamos falando aqui apenas de competição. Nós estamos falando de superação. É melhor até que nós não nos preocupemos com a competitividade. Ou seja, nós estamos aqui para nós nos superarmos e não superar ninguém. Quando a gente quer se superar, é evidente que a gente vai à frente de muita gente, porque você está a buscar a autossuperação. Agora, é evidente que sempre vai ter alguém na frente da gente e alguém atrás da gente, né? Mas muito mais, muita gente atrás de nós. O inteligente emocional ele tem que ter estratégia para organizar os recursos que ele dispõe. Muitas vezes o indivíduo fala assim, olha, eu não vou fazer isso porque eu não tenho essas condições, eu não tenho os recursos. Trabalhe com os recursos que você tem. Dê o seu melhor talento com os recursos que você tem. Muitas vezes alguém fala assim, você fez tudo o que pôde com o talento que tem? É evidente que a resposta vai ser não. Agora, se nós perguntarmos, você fez tudo o que pôde com o talento que tem e com as condições, com as circunstâncias oferecidas? Aí a resposta vai ser sim. E essa resposta é sempre sim. Quando você dá o seu melhor, quando você se supera, quando você cada vez mais quer se superar a cada dia, sem se preocupar com quem está à frente ou quem está atrás. Evidente que às vezes você tem que voltar para poder ajudar alguém que ficou pelo caminho. Mas esse também é um processo de autossuperação. Outro item são as questões dos valores éticos e morais, né? Nós precisamos nesse campo da inteligência emocional. A inteligência emocional, ela caminha também com as questões éticas. Ou seja, em um dos pontos das questões éticas significa a verdade. O ponto é falar a verdade. Nunca mentir. É evidente que nem todo mundo suporta toda a verdade. Em alguns momentos você pode até ocultar alguma verdade que possa ferir alguém. Mas a verdade sempre prevalece. Porque ela nos motiva. Agora, dizer só a verdade exige muita inteligência. Porque você não quer mentir, não vai mentir, mas você vai pensar como eu vou dizer essa verdade para a pessoa. É o como. Muitas vezes o que fere não é a verdade, é como se diz a verdade. Né? Muito bem. Essa capacidade de se relacionar bem em sua vida pessoal e no trabalho é fundamental para se criar uma rede de relacionamentos, para aprender a influenciar as pessoas. Nós somos influenciáveis, influenciados e também influenciamos muito mais do que nós pensamos.
Muita gente nos observa. Pessoas que nunca vamos conhecer estão a nos observar no dia a dia. E toma a nossa condição, a nossa conduta, o nosso exemplo como motivação também para viver. Outro item é a questão da comunicação. A comunicação é fundamental. Muitas vezes você diz aquilo que não pensou, ou pensou e não falou. E saber a hora de falar. Não cometer o pecado de falar além, ou seja, de calar quando deveria falar, ou de falar quando deveria calar. Temos que desenvolver o time, escutar mais as pessoas, escutar o cliente. Um dos pontos da inteligência emocional ou socioemocional no ambiente de trabalho é saber ouvir o colega, saber ouvir o outro. Muitas vezes o administrador pensa assim: eu sei o que é melhor para a minha empresa. Olha, o senador romano, ele não chegou a ser imperador, Júlio César. Ele foi um general, mas ele foi um senador. E por que Júlio César marcou tanto? Marcou tanto aquela cultura romana antiga que os demais, os imperadores eram chamados de César. Porque ele sabia ouvir a população. Seus projetos estavam vinculados a ouvir a população. Ouça o seu funcionário, ouça o seu cliente, ouça o seu colega, ouça o seu chefe, ouça o seu comandado, coordenado, a sua equipe. Trabalhe ouvindo a sua equipe. Nós trabalhamos muito em sala de aula, o professor precisa ouvir o seu aluno. Tem um sistema, uma metodologia chamada metodologias ativas, em que você ouve o outro. Pesquisa de opinião é fundamental. Então, a arte de comunicar não é apenas saber falar, é também saber ouvir, ao escutar, perceber o outro para se chegar a uma melhor conclusão. O inteligente emocional, o socioemocional, ele executa sempre um plano de capacitação em relação aos comportamentos. Não é? Ele quer também o feedback. Ele faz uma autoavaliação. A cada fechamento de ciclo, a cada trabalho, ele vai fazer uma avaliação em que poderia melhorar para o próximo programa, para o próximo passo. Essas avaliações são fundamentais. Muito bem. Uma coisa que a gente percebe nas empresas, principalmente as empresas familiares, é estar exatamente no controle dos resultados. Mesmo o familiar sendo competente, ele tem que perceber que aquele ambiente de trabalho é um ambiente de trabalho. Ali é uma empresa. E sendo uma empresa, ela deve ser considerada como, acima de tudo, ou está prestando serviço ou vendendo um produto. Bem, quando nós pensamos nisso, nós temos que delinear os nossos clientes. O que o nosso cliente quer? Ou ele quer prazo, ou ele quer preço, ou ele quer qualidade do produto. E na arte da venda, percebemos o perfil do cliente nesses três aspectos. E trabalharmos para oferecer o melhor produto, com o melhor preço e dando a ele o prazo que ele possa, ou o melhor prazo para ele e também para a empresa. E precisamos estudar, precisamos conhecer. Nós lançamos uma obra intitulada Inteligências Emocionais. A minha esposa e eu, a minha esposa Marisei e eu lançamos há alguns anos. E esse trabalho tem dado resultado porque nós conhecemos bem, muitas vezes, certos problemas que podem atingir uma empresa. A questão financeira, por exemplo. A questão financeira. Como superar impasses financeiros? Uma coisa que é interessante, muitas vezes as empresas economizam e não querem terceirizar ou contratar um profissional que atenda as determinadas necessidades, a determinados aspectos. Vamos buscar o profissional que possa nos ajudar em alguns aspectos. Uma auditoria, um consultor na área financeira, um consultor de marketing, um consultor de vendas, alguém que possa ajudar.
Porque a reciclagem é fundamental. A reciclagem é o quê? Não pense que você está pronto, acabado, que está tudo pronto. Não. Há sempre algo para se aperfeiçoar. No mundo das relações humanas, nós precisamos sempre pensar: eu posso fazer um pouco mais. Eu posso ir além. Agora, é evidente que tem horas que você tem que dar uma pausa. O repouso é tão importante quanto o trabalho, para que haja ali uma satisfação, para que haja ali um rendimento maior. Muitas vezes nós nos apegamos a determinados clichês empresariais que podem atrapalhar o rendimento e gerando estresse, depressão, gerando diversos tipos de conflitos interpessoais dentro de uma empresa. Foi feito um estudo nos Estados Unidos dizendo assim: o que mais causa problema numa empresa? É o concorrente? É o produto? Chegaram à conclusão que é insatisfação ou do cliente ou do funcionário. Precisamos deixar os nossos funcionários animados e, por isso, programas de reciclagem, atividades como essa, o CONAD, que vem há muitos anos promovendo essa necessidade ou essa observação do quanto que é necessário se trabalhar bem num ambiente sadio, num ambiente de relacionamento fraterno, onde ali todos estão falando o mesmo ponto, a mesma língua, focando nos mesmos objetivos. Muito bem, esperamos que essa reflexão possa causar em todos vocês uma nova conquista. Não se dê por satisfeito pelas conquistas que já conseguiu. É evidente que você já fez muita coisa, mas você pode fazer muito mais. E com a idade, a gente vai aumentando a qualidade da produção. Nós percebemos que a qualidade em tudo que podemos fazer está numa forte carga emocional de paixão para podermos fazer bem e melhor. Essa é a marca do inteligente socioemocional. Por onde ele passa, ele marca. Por onde ele passa, ele deixa o rastro do otimismo. Por onde ele passa, as portas se abrem, porque para ele não existe a palavra impossível. Um grande abraço a vocês e até a próxima.